Eu vou trazer aqui um artigo que é feito por Bouillon e colegas e fala sobre os efeitos da vitamina D em suplementações em estudos com humanos, claramente. É um estudo que foi publicado em 2022 e basicamente ele diz que o uso e mensuração disseminados que a gente encontra hoje em dia na prática clínica de vitamina D não tem correlação com evidência de boa qualidade ainda. Ele foi um estudo que realizou aí uma metodologia que entendeu que os exames e a precisão dos resultados é muito variado, então a gente vê vários laboratórios definindo os níveis que eles querem com esse viés dos exames serem realizados com metodologias muito diferentes e com precisão muito diferente também. E aí, no artigo ele discute que um valor de 12 começa a ser um valor que realmente atrapalha o metabolismo ósseo. Então a gente vê aí na prática clínica laboratórios que o valor normal seria 20, 30, com uma variação muito grande. E o trabalho também mostra que acima de 20 já é adequado para 97% da população. Ou seja, em termos de variabilidade, a gente estaria bem tranquilos aí com uma vitamina D de 20. Esse meio do caminho de 12 a 20, que é um pouco mais polêmico. E aí a gente já tem evidência legal de que reposição de vitamina D, seja ela por uma vitamina D baixa anterior ou por uma vontade de repor até mesmo antes de fazer o teste, não prolonga a vida, não diminui a incidência de câncer e não melhora nem doença cardiovascular, nem fratura. A gente também tem evidência de qualidade que rastreamento não tem efeito sobre diabetes, morte, fratura, até em pessoas que teriam alto risco de fratura. Não tem evidência de estudos clínicos controlados, realizados e feitos, que melhora a suplementação de vitamina D em casos de depressão, fadiga, osteoartrite, dor crônica. Então a gente vive basicamente uma epidemia clínica dessas situações. Vai lá, mede a vitamina D, tá baixa, fala que é depressão ou fadiga é por causa da vitamina D. Então tem evidência já sólida dizendo que isso não existe, não é fato. Até em pessoas com níveis basais menores não adianta fazer reposição. Então, esse estudo, ele é dos Estados Unidos, ele foi publicado num jornal que é uma vertente da Academia Americana de Médicos de Família, né, que é a American Family of Physicians, e os laboratórios mostram aí que tem um viés muito diferente aí de medição. Isso é um ponto muito importante para a interpretação desse exame. A gente tem evidências consistentes de boa qualidade para não medir em situações de depressão, fadiga e dor crônica, ou seja, não peça isso para o seu paciente. Em alguns casos, vale a pena medir. Quais são esses casos? Nos casos de hipercalcemia ou insuficiência renal, aí sim vale a pena, mas aí a gente não pede essa que normalmente a gente pede, que é a 25 vitamina D, 25 OH vitamina D. A gente pede aquela que é 1,25 vitamina D, não é todo lugar que faz. E suplementação tem os seus riscos. Pode dar nefrolitíase, calcificação em partes moles, danos renais e cardiovasculares. Pô, muito Legal, legal, Lu. Luciano. Eu Eu até queria queria fazer uma. Vai lá, Aline, perdão. Desculpa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque para mim o maior desafio da prática é a comunicação disso, né? Então, as pessoas chegam com uma baita expectativa, porque isso tá na mídia, né? É o que a gente mais vê no Instagram, é o que a gente mais vê influencers comentando, né? E mesmo saindo em reportagens, né? E até alguns médicos propondo a saída da vitamina D aí. Como que vocês têm feito essa discussão, essa conversa na prática? Pô, legal essa pergunta, Aline. Inclusive no artigo ele cita que é muito comum no YouTube, no Instagram, como é um artigo recente, né, ele já deve ter avaliado tudo isso. Ó, eu faço assim, eu tento entender se a medida anterior que fez esse sujeito chegar com essa vontade de medir era algo muito crítico. Nas medidas abaixo de 20, eu até peço para o cara me mostrar o exame, em medidas abaixo de 20 eu até preciso fazer uma nova medida, enfim, é um pouco polêmico nesse sentido. Acima de 20, eu me sinto autorizado a argumentar todos esses pontos aqui, e esse artigo vai me ajudar bastante com essa parte da evidência de suplementação não ser tão boa assim, e eu tento articular com uma pactuação aí de que não tem evidência. Não vou dizer que algumas vezes eu acabo pedindo mesmo por um problema aí na relação com o paciente, mas eu tento fazer assim. Eu faço uma coisa parecida também, na verdade.
Acho que muitas vezes eu acabo pedindo mesmo sabendo que não está indicado, e o meu discurso geralmente está em volta, até para discutir o resultado, que ele é mais um marcador de qualidade de vida do que um marcador específico de qualquer outra coisa, né? Então as pessoas que no geral têm uma vida mais bacana, com atividade física, alimentação saudável, sono, não passa muito estresse, seja praticamente quem não mora em São Paulo, vão ter uma vitamina D um pouco mais alta, mas é que ela é a consequência, né, de uma vida desregulada, e não a causa, né? Ela é a consequência do cansaço, da fadiga, da falta de atividade física, e não a causa. Eu tento inverter um pouco a jogada. E eu tenho tido uma boa resposta das pessoas em volta disso. Como o Luciano falou, nem todo mundo vai aceitar. Muita gente vai ainda assim querer a vitamina, vai querer repor ou saber qual é o resultado dela. Eu explico que não tem muito benefício, mas também como o malefício é raro, né, o número necessário para machucar não é baixo, ou seja, muitas pessoas precisam tomar vitamina D para sofrer uma consequência maléfica, né, disso. Às vezes eu passo vitamina D também, não, mesmo sabendo que não é a melhor coisa do universo e que vai ter pouco impacto na pessoa.